Quantas civilizações já existiram antes de estarmos aqui? Transformações, desintegração e progresso marcam a trajetória histórica e cultural da humanidade. O Como Vivemos de hoje percorre territórios ricos em ancestralidade e cultura. Prepare-se! Nossa viagem no tempo começa agora! Segundo pesquisadores, as primeiras civilizações das Américas teriam surgido há mais de 5.000 anos. Um antigo templo que pode ter cerca de 5.000 anos foi descoberto por uma equipe de arqueólogos no sítio El Paraíso, no Peru, cerca de 40 quilômetros de Lima. Se a idade for confirmada, o local pode se tornar uma das ruínas mais antigas do mundo. O Templo do Fogo, que foi um centro cerimonial subterrâneo, revela ritos e crenças das mais antigas civilizações da América que se assentaram nesta região do continente. O templo está situado ao lado da pirâmide central do complexo arqueológico, que era administrado por sacerdotes e integrado por outras estruturas monumentais e praças arquitetônicas, que se estendiam ao longo de 50 hectares. Segundo os pesquisadores, a descoberta configura a atual região de Lima como um foco civilizatório da América. O sítio arqueológico de El Paraíso, o maior e mais antigo dos encontrados na capital peruana, foi descoberto pelo francês Frédéric Engel e as primeiras escavações começaram em 1965. Aquilo que parece uma linda montanha verde coberta por uma vegetação tropical fantástica, na verdade, pode ser uma cidade inteira encoberta. Fortalezas antigas, palácios e templos pré-colombianos fazem parte da paisagem dos Andes equatorianos. Cada um guarda segredos sobre o poderoso Império Inca. Nesta área, conhecida como Malquimachai, as rinhas de galo são uma tradição que sobreviveram à passagem do tempo, mas para a historiadora Tamara Estupinhan, a região pode preservar um passado mais glorioso, a tumba perdida do último imperador Inca. As autoridades parecem apoiar a tese. A região foi declarada uma área protegida e foram organizadas escavações arqueológicas. Mas o atual proprietário é cético quanto à descoberta. Tamara interpreta que Malqui é a múmia do Inca e Machai é um lugar de descanso. Então, como a múmia de Atahualpa nunca apareceu, existe a possibilidade de que esteja aqui ou não. Atahualpa foi um imperador Inca, civilização que dominou territórios da Colômbia até o Chile, incluindo a Bolívia e a Argentina. Segundo historiadores, Atahualpa foi executado pelos colonizadores espanhóis em 1533. Depois de uma década de investigações, Tamara está convencida de que a tumba do imperador poderia estar aqui. Tumbas costumam guardar mais do que restos mortais, seja aqui no continente americano ou sob o sol do Saara. Tutankhamon é provavelmente o faraó egípcio mais conhecido do mundo. Desde a descoberta da tumba há 90 anos pelo arqueólogo britânico Howard Carter, a história do faraó que morreu com apenas 18 anos fascina a humanidade. Quando a tumba de Tutankhamon foi descoberta, a morte de alguns membros da expedição em circunstâncias estranhas suscitou a lenda de que havia uma maldição sobre ela. Uma exposição em Paris, na França, inaugurada em maio, reconstitui detalhes da tumba de Tutankhamon, mostrando réplicas em tamanho original dos tesouros e do sarcófago encontrados por Carter em 1922, no Vale dos Faraós, ao sul do Cairo. Há, por exemplo, móveis, cadeiras, baús. Há também carruagens, que eram sem dúvida simbólicas. Os objetos foram copiados dos modelos utilizados pelo rei e por outros grandes cargos. Há também armas cerimoniais. Um mergulho, quem diria, é capaz de trazer à tona vestígios do comércio
e da religião de um império que existiu por volta do 3º século depois de Cristo. Einstein e Ofer Hanan praticavam mergulho na área do antigo porto de Cesareia quando por acaso encontraram objetos do período romano tardio. A mais importante descoberta do tipo em 30 anos revelou vestígios da carga de um navio mercante que aparentemente transportava metal destinado a ser reciclado ou derretido. Foram encontrados itens de bronze, lâmpadas com a imagem do deus Sol e de um escravo africano, uma estátua da deusa Lua, peças com formatos de animais, âncoras e objetos de navegação. A carga também contava com antigos blocos de 20 quilos de moedas. As peças exibem a imagem do imperador Constantino, que reinou em todo o Império Romano até sua morte no ano 337, e do rival Licínio, derrotado em 324. A Autoridade de Antiguidades de Israel afirmou que o navio aparentemente foi surpreendido por uma tempestade na entrada do porto. Cesareia foi construída pelo rei da Judéia, Herodes, no século I a.C. Vestígios das épocas romana e medieval fazem da localidade uma das grandes atrações de Israel. Descobertas desse tipo são capazes de confirmar, por exemplo, hábitos, costumes e crenças que atravessam milênios. Uma descoberta que pode mudar a história do budismo. Após 3 anos de escavações e análises no santuário mais antigo do mundo, foram encontrados vestígios de uma estrutura de madeira no lugar do nascimento de Buda, o que permite datar pela primeira vez o começo desta religião. Estudos do material achado debaixo do templo Mayadevi em Lumbini sugerem que o sábio nasceu no século VI a.C., 2 séculos antes do que se pensava. A vida de Buda, que segundo estudiosos renunciou à riqueza material para buscar a luz, é conhecida apenas pela tradição oral. Diz a lenda que quando a mãe de Siddhartha estava grávida, a caminho da casa dos pais, se agarrou a esta árvore, onde realizou o parto. Patrimônio da Unesco, Lumbini, que fica perto da fronteira com a Índia, é um dos centros de peregrinação mais importantes no budismo. Achados valiosos na luta contra o racismo podem ajudar na superação de dolorosos conflitos culturais. A pacata cidade de Easton, no estado de Maryland, pode se tornar um marco na história dos Estados Unidos. Esta história remonta à década de 1770, para realmente entender como isso aconteceu. Durante uma escavação arqueológica, pesquisadores desenterraram provas de que este bairro, conhecido como The Hill, pode ter sido a mais antiga comunidade de afro-americanos livres dos Estados Unidos, em um momento da história em que os negros eram mais escravizados. Somos capazes de dizer completamente que isso é a história americana, e não apenas a história dos afro-americanos, de como esta sociedade integrada foi mantida em todas as suas capacidades. Primeiros pesquisadores compararam os registros de terra com moedas, ferramentas e objetos de cerâmica que datam do final do século XVIII. A prova, segundo eles, de que os negros livres e brancos viviam juntos nesta propriedade por volta de 1790. Mas muitos moradores, a maior parte com antepassados que viveram aqui há centenas de anos, não estão surpresos com a descoberta. Keifor tem encontrado muitos artefatos ao longo dos últimos anos e ele mesmo começou a fazer escavações no quintal de casa. Eu trabalho com imóveis históricos e costumo encontrar uma grande quantidade de objetos, como bolas de gude, peças em barro, esqueletos. Podemos sempre voltar a um lugar como este, o mais antigo da América, que pode dialogar com todas as diferentes épocas da nossa história. Green lembra que as pesquisas vão continuar por muitos anos em Easton, porque há muito trabalho pela frente, não só pelo passado, mas principalmente pelo futuro.
Escavar o passado é abrir caminhos para novas percepções de como vivemos. O programa fica por aqui. Até a próxima. Tchau!